Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e o assunto de hoje é sobre tabela periódica, né? Um assunto muito legal, um assunto que cai bastante aí nas turmas de 9º ano e 1º ano do ensino médio. Como vocês veem aqui, nós temos a imagem de um grande cientista, né? Ele é bem renomado, um russo chamado Dmitry Mendeleev. Até o século XIX, meado do século XIX, os elementos da tabela periódica que nós temos hoje, né, os elementos químicos, eram apenas 64 elementos conhecidos e eram completamente desorganizados. Há muitos séculos, os cientistas vinham tentando organizar melhor estes elementos dentro de suas tabelas, fizeram até relações com música, né? Até com tabelas que contenham músicas, mas até encontraram uma certa similaridade, mas não é objetivo nosso aqui discutir sobre isso hoje. Mas esse cara aqui, Mendeleev, esse grande cientista, ele lá em 1869 pegou lá os 64 elementos químicos que haviam sido descobertos até então e conseguiu organizar a tabela periódica através do seu número de massa atômica, que não é a forma atual que a gente vai discutir mais à frente, que ela é organizada hoje. Mas ele fez uma coisa importantíssima. Conforme ele organizou essa tabela de maneira, a obedecer à massa atômica dos elementos que haviam sido descobertos até então, ficaram lacunas, ficaram espaços vazios para alguns elementos que no futuro seriam descobertos, e nesses espaços vazios, já da forma com que Mendeleev organizou a tabela, era possível prever como que esse elemento seria quando ele fosse descoberto. Então tinham lá aqueles elementos que não haviam sido descobertos ainda, mas pela tabela de Mendeleev, você já sabia quando fosse descoberto esse elemento, como ele seria, como seriam suas características, qual estado físico ele seria, né? Como seria, por exemplo, um assunto mais à frente, a eletronegatividade, várias propriedades físico-químicas de elementos que nem haviam sido descobertos ainda. A partir da tabela de Mendeleev, isso foi possível. Então, isso foi um marco, para a química, a maneira com que Mendeleev ele organizou a tabela periódica, Lembrando que ele era um russo, acho que falei isso agora no início, de um pai cego, uma família de, se eu não me engano, aí bem grande, acho que 10 irmãos, eu não lembro bem, mas era uma família bem grande, uma família humilde, e Mendeleev aí ele consegue fazer esse feito, claro que não jovem, como vocês veem a idade dele aí, e até hoje nós temos aí esse legado da tabela periódica de Mendeleev. Não é do jeitinho que ele deixou hoje em dia, que nós vamos estudar agora, mas sobrou bastante características. Algumas coisas da tabela original de Mendeleev, ela vai ficando aí ficando para nós nos dias de hoje. Eu tenho um segundo vídeo, que é uma resolução de uma questão do vestibular da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quem quiser é só dar uma assistida que eu explico um pouquinho também melhor sobre a tabela periódica e um exercício resolvido sobre tabela periódica do vestibular da UERJ, como havia dito. Então vamos seguir em frente aí para não perder tanto tempo. Bom, como havia dito, Mendeleev ele organizou a tabela periódica pelo número de massa atômica. Só que os estudos sobre radioatividade, foram ficando mais profundos sobre os modelos atômicos, o conhecimento do núcleo do átomo, da estrutura dos elétrons, toda
a estrutura do átomo foi ficando mais sofisticada, né? Os modelos foram evoluindo, percebeu-se que a maneira correta de organizar a tabela periódica não era a melhor, né? Não era a que Mendeleev fez. Não que a de Mendeleev não fosse boa, mas existia uma maneira melhor, mais adequada e que ajustava algumas falhas na tabela de Mendeleev, sendo organizada pelo número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, a tabela periódica, hoje, ela é organizada pelo número atômico. Por exemplo, o hidrogênio estaria aqui porque ele tem número atômico 1. Aí vem o número atômico 2, o hélio, e assim sucessivamente. Só que se você organizasse a tabela periódica toda por números atômicos, né, nós teríamos uma tabela periódica muito extensa, muito comprida. Logo à frente vocês vão ver que a tabela periódica ela é dividida em grupos, são 18 grupos e 7 períodos. Perceba que vai ultrapassar os 18 grupos que a tabela periódica é organizada. Então, né, com estudos mais profundos, tiveram-se que ser dividida uma parte, né, da tabela, né, que é os actinídeos e os lantanídeos, e ficaram aqui divididinho, que a gente vai discutir melhor. E a tabela periódica hoje, ela tem esse formato, continua sendo pelo número atômico, ou seja, o número de prótons, mas tem esta cara aqui, e nós vamos discutir nos próximos slides cada parte dessa daqui, para ficar melhor entendido para vocês. Então, ela poderia ter sido feita desse jeito, mas através de outros estudos que nós faremos à frente, ela ficou com este formato aqui. Vamos seguir então em frente. Pois bem, então a tabela periódica hoje, como já havia dito, ela é dividida em 18 grupos ou colunas. Então percebam, então você tem 18 grupos ou colunas e temos 7 períodos, né, ou camadas. Então nós temos camada 1 ou camada K, camada 2 ou camada L, tá? Ou primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período e assim sucessivamente, tá? Uma outra coisa muito importante, né, que nós iremos discutir é o seguinte: os elementos que se encontram no mesmo grupo, ou seja, na mesma coluna, tá? Então, esses elementos que se encontram nesses mesmos grupos, nestas mesmas colunas, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Como havia dito, essa foi uma grande conquista na tabela de Mendeleev. Por quê? Vamos criar uma hipótese. Não existe. Suponhamos que essa palavra grupo fossem os elementos químicos. Suponhamos que lá na época você tivesse descoberto o elemento G, mas você não tinha descoberto o elemento R, sabia o elemento U. Então o que acontece? Então você tinha o G e o U descoberto, mas não tinha o R. Isso é apenas uma hipótese, tá, pessoal? Mesmo sem descobrir o elemento R, já sabia-se que o elemento R tinha propriedades químicas e físicas bem semelhantes ao G e ao U, tá? Então, todos os elementos que são encontrados dentro do mesmo grupo, eles apresentam propriedades semelhantes, ok? E isso é importantíssimo que fique frisado. E outra coisa muito importante quanto aos períodos, que quer dizer quantas camadas, né, esse elemento possui, ou o átomo, né, vamos colocar assim, quantas camadas eletrônicas ele possui. Então, por exemplo, se você olhar um elemento que está no primeiro período, aqui ó, na camada K, quer dizer que ele só tem uma camada, lá quando vai fazer a distribuição eletrônica. Se você tem um elemento que está no grupo 1, período 2, ou camada L, ele tem a camada K e também tem a L, e assim sucessivamente. Se você encontra um elemento que está aqui na camada M, ele tem na sua estrutura a K, a L e a M também, e assim sucessivamente. Perdão aí pelo barulho, pessoal.
e assim sucessivamente você vai ter essa característica, tá bom? Fiquei perdido porque a gente está gravando, aí o celular vai lá e toca, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos seguir. Outra coisa muito importante, né, que a gente precisa falar sobre a tabela periódica é sobre os símbolos. Bom, a tabela periódica, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A tabela periódica, ela é organizada pelo número atômico, como eu já havia falado, mas também os seus elementos, eles não ficam só com o seu nome escrito, tá? Se vocês observarem, ele tem uma letra, tá? Então essas letras, ou conjunto de letras, por exemplo, o hidrogênio, tem a ver com o nome. Vai falar, claro, professor, hidrogênio começa com H, mas não é bem assim. A origem, né, da nomenclatura dessas letras, dessas siglas, ou apenas letras dos nomes, tem origem no latim ou no grego, tá? Por exemplo, sódio. Por que sódio não é SO? Porque a origem do nome aqui é natrium. Então, como natrium, né, é Na, então você vai ter as primeiras, né, do nome, que é Na. Por exemplo, potássio. Por que potássio não é o P, e sim o fósforo, que é P, né? Porque é cálium, tá? E assim nós podemos observar, olha aqui, ó. Se a gente observar o enxofre, tá? É sulfo. Então, nós temos que entender que a nomenclatura, né, essas letras, os símbolos dos elementos químicos que estão na tabela periódica, esses símbolos, eles têm a ver com a sua nomenclatura original no latim e no grego, tá? Então, a gente tem o ouro, né, que é o áureo, né? Temos o chumbo, por exemplo, aqui, ó, que é o PB, que é o plumbo, por isso que é PB, plumbo, e temos muitas outras, tá? Então a origem, né, dos símbolos desses elementos na tabela periódica tem a ver com a origem desses nomes lá atrás, do latim e do grego, ou também em homenagem a cientistas, tá? A cientistas que descobriram alguns elementos químicos ou que foram muito importantes, tá, para a ciência. É o caso de Mendeleev. Mendeleev também tem o seu nome, tá? Tem o seu elemento químico presente também na tabela periódica, que é esse cara aqui, ó. Vamos dar um zoom de novo aqui, né? Pra gente tem que mostrar, né? Aqui, ó. O elemento 101, ele foi em homenagem ao Mendeleev, que foi o cientista que organizou, né, melhor a tabela periódica, que é quem eu havia falado anteriormente. Pois bem, então a tabela periódica ela é organizada por 18 grupos, né? Grupo 1, 2, 3. Em alguns autores, né, alguns livros, eles também fazem essa organização por família, chamada de família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esta nomenclatura, ela está no desuso, tá? Caindo no desuso. Inclusive tem um slide meu aqui falando sobre isso mais à frente. Então a Sociedade Brasileira de Química já praticamente nos livros brasileiros hoje, né, não se usa mais esse termo família 1A, 2A, mas existem autores, livros mais antigos ou até professores que ainda utilizam essa forma de organização de grupo, por família, mas hoje a gente sabe que é por grupo. O grupo 1, que é do lítio para baixo, apesar do hidrogênio estar aqui, tá, pessoal? Mas do lítio para baixo, o grupo 1, ou família 1A, é classificado como metais alcalinos, tá? O grupo 2 completo, do berílio ao rádio, é classificado como metais alcalinos terrosos. É uma forma de classificar esses grupos devido à sua característica físico-química. O grupo 16, ele dá um salto aqui, mas eu vou voltar. O grupo 16 são classificados como os calcogênios. O grupo 17
até aqui o iodo, tá? São classificados como os halogênios. E o grupo 18 são classificados como os gases nobres, tá? Por que nobres? Porque possui sua camada, né, de valência, sua última camada completa com 2 elétrons, ou seja, estável, o caso do hélio, e com 8 nos demais. Ou seja, tinha-se aquela ideia de que os gases nobres não se misturavam com ninguém, né, ou seja, são nobres, né, não se relacionam, não se ligam com outros átomos, então pôs esse nome de gases nobres. Mas hoje já sabemos já perfeitamente que existem moléculas que são formadas por elementos do grupo 18, né? Então os gases nobres existem moléculas sim com o grupo 18. Seguimos em frente. Pois bem, a tabela periódica também é dividida, tá? Por seguinte forma, pelos elementos representativos. Quais são os elementos representativos? Todos do grupo 1, 2, 15, 16 até o 18. Então a gente chama isso de elementos, tá? Representativos. Então, olha só, todos os metais alcalinos terrosos, os calcogênios, halogênios e os gases nobres, tá? E também que eu havia falado que ia voltar atrás, né? A família do boro, tá? E a família, né? Vamos botar aqui, ó, a família do boro, a família do carbono e a família do nitrogênio. Alguns autores também classificam esses grupos também assim como família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Então esses três aqui, para alguns autores, se classificam como família do elemento, ok? Voltando, então nós temos aqui os elementos representativos como os metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e os gases nobres são os representativos. A parte central da tabela periódica são chamados de metais de transição, ok? E dentro dessa caixinha aqui que eu havia falado lá no segundo slide, tá? Tem como se fosse um arquivo, você puxasse uma gaveta, né? Aqui, ó, a partir do elemento do número atômico 57, você tem os lantanídeos, ok? E os actinídeos. Inclusive, lá eu acho que eu dei uma invertida quando falei. Então, nós temos aqui os lantanídeos e os actinídeos, tá? Ó, que são classificados como os metais de transição internos, ok? Então você tem aqui os elementos representativos, que tem os metais representativos, os metais de transição, os metais daqui são chamados também de metais representativos. Então você tem aqui a parte de transição e os de transição interna. Voltando, se eu não me engano, eu fiz uma inversão aqui, para não ter que fazer legenda, fazer aquela edição toda. Lá no iniciozinho, se eu não me engano, acho que eu inverti. Se eu não me engano, tá? Eu falei actinídeo aqui e lantanídeo aqui. Mas vamos seguir. Aqui que está o correto, tá? Lantanídeos e os actinídeos. Vamos lá. A tabela periódica, ela é dividida em duas partes. São os metais, tá? São os metais e os não metais. Não existe essa outra classificação que muitos autores e muitos professores ficam fazendo, chamado de semimetais. Hoje, no passado, sim, existia esse grupo de elementos aqui que eram classificados como semimetais, tá? Então, de novo, né, a Sociedade Brasileira de Química classifica hoje de que forma? O boro, o silício, tá? O boro, o silício, o arsênio, o telúrio, eles são classificados como não metais, ok? O germânio, o estânio e o polônio, eles são classificados como metais representativos, porque eles vão estar dentro desse grupo aqui, ó, de 1 e 2, como se fosse, e não os de transição. Então, de novo, ó, não existe os semimetais. Então, o boro, o silício, arsênio, tá? E o telúrio. Então, boro, silício, arsênio e telúrio, ó, essa camada aqui toda são classificados como não metais. Germânio, estânio e polônio como metais. Agora, olha aqui, ó, quem está aqui, que é importantíssimo falar no grupo dos não metais, ó,
hidrogênio. Aí você vai falar, mas professor, na sua tabela periódica anterior, o hidrogênio se localiza aqui. Mas olha só, o hidrogênio ele se localiza aqui porque ele tem um elétron na sua camada de valência. Inclusive tem tabelas periódicas que desloca o átomo de hidrogênio para outro local, ok? Lembra que eu falei que os metais alcalinos, eles começam a partir do lítio? Porque o hidrogênio não é um metal, tá? O hidrogênio é classificado como não metal. E ele não fica aqui na tabela periódica. Esse aqui é só o grupo dos não metais. Outra coisa importante que a gente precisa observar é que existe uma tendência que os metais, eles se localizam, tá, na parte esquerda, mais para a esquerda da tabela periódica, enquanto que os não metais se localizam mais para o lado direito da tabela periódica. Outra coisa muito boa também. Quais são os estados físicos das substâncias simples, desses elementos, tá? A temperatura ambiente e 1 atmosfera. O que isso quer dizer? A 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Como que a gente vai encontrar esses elementos na natureza, com exceção dos artificiais, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Vamos lá. Todos esses que estão lilás, né, roxinho, sei lá como é que você vê a cor, né? Eles estão no estado gasoso à temperatura ambiente. Nós temos uma exceção para 2 elementos que vão ser encontrados no estado líquido. Um não metal, que é o bromo se encontra no estado líquido, a temperatura ambiente 1 atmosfera. E uma coisa muito legal, que eu acho isso aqui super legal, que é um metal, é o mercúrio, tá? O mercúrio é o único metal que você vai encontrar a temperatura ambiente, ele no estado líquido, ok? Todos os demais elementos, ok, se for encontrado na forma de substância simples, eles estarão no estado sólido, tá? Então você vai encontrar todos os demais elementos, todos no estado sólido. Vamos lá, para a gente poder finalizar. Existem os elementos naturais, como a gente sabe o que é natural. São aqueles elementos que são encontrados na natureza, naturalmente. Então você vai lá, o cientista encontrou ele na forma de substância simples ou não, de substância composta, e encontrou esse elemento presente lá. No entanto, o que se sabe, até 1937, se eu não me engano, é que você tinha os elementos até 92, que é o urânio, todos encontrados lá bonitinho na natureza, tudo perfeito. Só que tiveram vários cientistas que começaram a sintetizar, ou seja, a descobrir novos elementos, né, com a radioatividade, com o bombardeamento de prótons, de nêutrons e assim vai indo, com todas as suas técnicas físicas, que já estavam evoluindo com uma velocidade absurda, começaram a criar novos elementos em laboratório. Esses elementos com número atômico acima do urânio, do 92. Então, todos esses elementos que possuem número atômico acima do urânio, ou seja, acima do 92, ou seja, o que aqui é o urânio, a partir do 93, esse que está marcado em vermelho, eu só marquei até aqui, pessoal, tá? Mas hoje a tabela periódica ela vem até aqui. Mas como eu achei esse slide só até aqui, então etc, quer dizer que vem até aqui, tá? Todos esses elementos que tem número atômico, ou seja, número de prótons acima de 92, que é o urânio, eles são chamados de elementos artificiais ou transurânicos, tá? Então, normalmente esses elementos eles são extremamente instáveis, né? Tem duração curtíssima, eles se desintegram numa velocidade muito grande, mas a ideia aqui também não é discutir sobre isso e só sua classificação. Bom, pessoal, de novo, eu tenho um vídeo que eu também falo um pouco sobre tabela periódica, que é uma resolução do exercício da UERJ. Não deixe de assistir esse vídeo, tá? Lá você vai ver uma aplicação muito simples do uso da tabela periódica. Eu vou deixar o card aí, ou lá no início do vídeo, quando eu falo, ou agora, eu vou deixar um cardzinho aqui. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula. Ok, pessoal? Grande abraço a todos aí. Se você não está inscrito, se inscreva e se você gostou do vídeo, dá um like aí.